Atos capítulo 10. Um homem de Deus chamado Cornélio. Atos capítulo 10. Vamos ler o texto da palavra. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós sabeis, bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achava-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizestes bem em vir.
Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este que ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam-os falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém. Abaixe a sua fronte, por favor, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, nesta casa de oração, na Tua presença, com a Tua palavra, Senhor. E nós rogamos que o mesmo Espírito que inspirou, o mesmo Espírito que desceu sobre estas pessoas, também opere, ó Pai, neste lugar, para que corações conheçam Jesus. Obrigado pela presença aqui dos nossos visitantes, que o Senhor os abençoe grandemente, que o coração deles, ó Pai, também seja alcançado pela Tua palavra. Todos os nossos visitantes, pela primeira vez ou não, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder e a Tua misericórdia. Fala conosco, ó Deus, só o Senhor pode fazer isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ênfase do texto está no versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas. Vocês viram aqui, esse é o tema da nossa mensagem. Vocês viram que Pedro precisava ser convencido por Deus para visitar Cornélio. É interessante que Pedro estava em Jope. Se você lembra do Antigo Testamento, Jope serviu para Jonas fugir da missão. E aqui nós temos uma outra porta, Jope agora para a missão. Veja, enviou-os a Jope, versículo 8, que era um lugar realmente central, marítimo ainda, tinha os navios, até hoje você pode ir lá e pegar um navio para algum lugar. Há uma reversão aqui na história. Pedro é enviado para estas pessoas. Eles não eram judeus de sangue, eles eram gentios. Não poderia se juntar
nem mesmo aproximar. E Deus queria mostrar para Pedro que ele precisava se aproximar, se juntar e pregar o evangelho para qualquer pessoa. A religião pode unir as pessoas, mas a má religião, uma religião desfigurada, um evangelho desfigurado, pode separar as pessoas. Tendo às vezes um sentimento de superioridade. Eu não me misturo. Eu não falo com os outros. Eu não me envolvo com estes pecadores. E Jesus fez muito diferente. Ele veio para os perdidos, ele veio para os doentes, ele veio justamente para os pecadores. Os judeus na época, os fariseus, os perfeccionistas, os autoritários, os legalistas, falavam o seguinte: por que come o mestre com os publicanos e pecadores? E o sentido dessas palavras é mais ou menos o seguinte: por que Jesus come com essa gente aí? E nós temos um homem que orava, temente a Deus, ou seja, ele era um judeu, não de sangue, mas que cumpria ali as regras do judaísmo, as ordens, ele buscava, ele era piedoso, ele era um alto oficial. Veja aí no versículo 1. Centurião da corte chamada Italiana. Centurião é um oficial do exército romano, responsável por cerca de 100 homens, uma média de 100 homens, 100 soldados. Por isso que está aí centurião, cerca de 100 soldados. Agora, corte chamada italiana já envolve aí grupos de 100, às vezes até 600. Então, este homem Cornélio, ele era muito importante. No sentido assim humano, a autoridade que ele tinha no império. Ele era um homem que buscava a Deus, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que fazia muitas esmolas ao povo, versículo 2. Não somente orava muito, de contínuo orava a Deus. Muitas vezes na polícia, seja aqui no 43 ou no choque, eu uso esse texto para falar o seguinte: o militar também pode ser cristão e um bom cristão. Ele pode servir a Deus como um militar, como um oficial, desde que ele seja justo, reto, busque a Deus, faça as coisas com ordem. Deus vai ouvir, Deus vai atender. Deus pensou neste homem, olha só que interessante. Ele dava bom testemunho. Ao mesmo tempo que ele tinha uma autoridade assim muito grande, ele era aquela pessoa assim respeitada. Quando entra um oficial maior assim, todos os estão abaixo dele, tem que levantar, fazer reverência, etc. Era o Cornélio assim. Um homem de muito respeito, de muita consideração, ao mesmo tempo humilde. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus, deixa o homem humilde. Ele pode ter uma alta posição, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter qualquer coisa nesse mundo, nessa vida. Ele vai continuar humilde, porque ele sabe quem é grande. Se a pessoa está soberba, falta conhecimento de Deus. A soberba, o orgulho, a altivez, quer dizer, olhar para os outros assim por cima, é a falta do conhecimento de Deus. Boas obras,
devoção espiritual. Olha só, as tuas orações, versículo 4, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O Senhor fala isso para nós nesta noite. Nenhuma oração cai assim no nada, no esquecimento. As nossas orações, irmãos, subiram na presença de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas, e esmola aqui não é simplesmente que ele saía na rua entregando para quem pedisse. Esmola aqui é a ideia de atender os necessitados, as pessoas carentes, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e outros grupos de Israel que realmente eram carentes. Quando Cornélio ajudava as pessoas, isso subia, como se ele estivesse fazendo para Deus. Quando você ajuda alguém, isso agrada a Deus. Quando você ora, a sua oração não é esquecida. É como se Deus guardasse aquelas orações e no tempo certo, Ele atende de acordo com a vontade dEle. Quando você for orar por aquele pedido novamente, você já orou 500 vezes, vai orar mais uma vez, lembra desse texto, a tua oração subiu para a memória diante de Deus. Ele não vai esquecer a sua oração. Ele não vai desprezar a sua oração. Ele vai responder do jeito dele, no tempo dele, e se ele quiser, mas a nossa oração sobe para a presença de Deus. Ele tem uma visão para chamar um homem que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado com Simão Curtidor. Por favor, irmãos, curtidor aqui não é de curtir, né? Uma pessoa que curte as coisas, não. Curtidor é que trabalha com pele e couro aqui. Até supõe lá em Israel, a casa desse Simão tem uma marca lá, talvez realmente foi aquela casa, mas não se sabe ao certo. Situada à beira-mar. Deus fala então com Cornélio, e depois ele vai falar com Pedro, como que se estivesse conectando os dois homens. Pedro, judeu, Cornélio, um gentil. Pedro, aquele Pedro, discípulo de Jesus, aquele homem que andou com Jesus, aquele que andou sobre as águas, aquele que negou Jesus, aquele que foi alcançado por Jesus. Em João capítulo 21, como nós lemos, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. É esse Pedro, que recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, mas que ainda não entendeu tudo. Jesus já tinha explicado esse assunto. Pedro não havia entendido. Pedro vê um lençol, talvez você tenha estranhado essa visão aqui. Ele vê um lençol aqui, baixando, e dentro desse lençol, tinha ali os animais que o judeu não poderia comer, que a lei proibia. Jesus já havia falado, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, é o que ele fala, é o que ele pensa, é o que ele vive. Mas Pedro ainda não tinha entendido, não tinha dado aquele clique, como nós falamos. Ele não tinha ainda conectado as coisas. Pedro estava orando enquanto preparavam um almoço dele, no eirado, que é como se fosse uma laje nas casas de Israel. As pessoas subiam lá, porque o judeu gostava de orar, olhando para o céu, ou para as estrelas, para as nuvens, enfim, para o Criador dos céus e da terra, e o judeu levantava as mãos para orar. Então ele estava ali orando, por volta de meio-dia, e ele teve essa visão: levanta, Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, eu jamais, eu sou judeu, eu sou santo. E aí o Senhor diz: o que Deus purificou, não consideres comum. Pedro não entendeu nada.
depois ele relacionou uma coisa com outra. O Senhor estava ilustrando a mensagem, dizendo: Pedro, não considere Cornélio como uma pessoa comum, imunda, que deve ser rejeitada, que deve ser colocada de lado. A visão de Cornélio demonstra que ele conhecia Deus, e a visão de Pedro confrontou o preconceito religioso que ele tinha. Desce, Pedro, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Só assim Pedro vai. Amados irmãos, Pedro ainda não tinha entendido a extensão da obra de Jesus, mas agora ele vai entender. Jesus veio para todos os povos, Jesus veio para todas as etnias, Jesus veio para todas as pessoas, todas as classes. Então nós cristãos não podemos rejeitar as pessoas, com um olhar assim altivo, soberbo, orgulhoso. Pedro vai com estes homens, ele entra. Imagina só o tamanho desse obstáculo, essa dificuldade que Pedro precisou vencer e entrar na casa de Cornélio. Qual é a pessoa que nós precisamos amar? Por quem nós não oramos e precisamos orar? Ou às vezes nós pensamos assim, não falamos porque é chato falar isso, né? Mas pensamos lá dentro. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não suporto aquela pessoa. Ou até eu odeio aquela pessoa. Então vença isso na presença do Senhor. E a melhor forma de vencer essa amargura, esse coração ressecado pela carnalidade, é orando em favor da pessoa. E prega o evangelho para essa pessoa. E faz a sua parte. Pedro entra na casa de Cornélio. Isso aqui é um avanço para um judeu. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no coração de Pedro para não ser preconceituoso. Uma vez um professor de missões lá do IBEL falou algo muito impactante para nós. Ele disse o seguinte: quando eu passo lá pelas ruas perto do Mackenzie, onde ele dá aula, eu vejo todas aquelas pessoas envolvidas na prostituição, vamos dizer assim. E sabe o que ele faz? Ele vai orando por aquelas pessoas. Senhor, o que essas pessoas estão fazendo com a tua imagem? Senhor, o coração dessas pessoas está despedaçado. Concede, Senhor, dignidade para essas pessoas. Concede, Senhor, um evangelista para alcançar o coração dessas pessoas. Sabe qual é a nossa tendência? Desprezar. Dizer assim: eu jamais vou falar com esse tipo de gente. É ou não é? Sejam essas pessoas ou outras. Mas não foi assim que Jesus fez, irmãos. Jesus foi para Galileia. Estuda o contexto do que é Galileia naquela época. Tanto que já era um desprezo dizer assim: ele é de Nazaré. Ele é galileu. Era como se fosse já um insulto falar que era desse lugar. Galileia dos gentios. Estava lá no meio o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele falava para que essas pessoas se arrependessem. Não é que ele abraçava todo mundo e falava assim: continua vivendo do jeito que você quer. Não. Mas ele tinha interação com essas pessoas. As pessoas tinham ali um coração aberto
A mulher samaritana, as pessoas perguntaram, primeiro, ele está falando com uma mulher em público, ele é rabi, não pode. E além de falar com uma mulher em público, sendo um rabi, essa mulher é samaritana. Nesse sentido, irmãos, a vida de Jesus foi um escândalo. Era inaceitável para os religiosos, cheios de etiqueta da época, que ele se aproximasse de todo o povo assim. Mas ele nunca pecou. Ele nunca esteve na roda para fazer o que eles estavam fazendo. Fique bem claro isso, irmãos. Mas ele se aproximou, ele conversou, ele disse para Mateus, o publicano, segue-me. O judeu ficava doido com isso. Porque o publicano era cobrador de impostos para o Império Romano. Como que ele vai chamar Mateus? Não podia ser outro Jesus. E no grupo também tem um zelote, no mesmo grupo de Jesus. Zelote vem de zelos. Era aquele zeloso pela nação de Israel. E tem Mateus que é publicano, eles vão brigar porque eles estão no mesmo grupo. Mas já percebeu que o Senhor Jesus quer trabalhar isso na nossa vida? Colocar pessoas diferentes e que nós achamos difíceis, como se nós não fôssemos também, ao nosso lado. Deus quer trabalhar na nossa vida. Por isso que você tem um filho que tem, a filha que tem, um marido que tem, a esposa que tem, um colega de trabalho que tem, a vizinhança que tem, porque o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Ele quer trabalhar no coração de Mateus, ele quer trabalhar no coração do zelote, ele quer trabalhar no coração de Pedro. Pedro entra na casa de Cornélio e prega. Pedro chega e Cornélio, numa exaltação aqui, se prostra diante de Pedro. E eu acho muito interessante a resposta de Pedro. Ergue-te, levanta, que eu também sou homem. Versículo 26. Se ele fosse o primeiro papa, ele está negando aqui as homenagens, né? Ergue-te, que eu também sou homem. Adoração, reverência, somente para Jesus Cristo, ninguém mais. Pedro já está assimilando bem aqui a mensagem. E ele está dizendo para Cornélio, Cornélio, eu sou tão pecador quanto você. Ergue-te, que eu também sou homem. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos homens. Todos nós enfrentamos limitações e dificuldades e lutas. E é muito difícil buscar a santidade para todos nós. E é importante ter essa consciência de Pedro. Levanta, eu também sou homem. Cornélio estava tão feliz, irmãos, que ele reuniu a família, ele reuniu os parentes, ele reuniu os amigos, ele preparou tudo para que Pedro pregasse. Que oportunidade. Família está reunida no Natal, faça uma oração, irmão. Fala alguma coisa. Não precisa ter o conhecimento de Pedro, a experiência de Pedro. Você tem experiência com Jesus e você conhece a palavra também, você cristão. Família está reunida, amigos íntimos estão ali naquele encontro. A melhor coisa que você pode fazer é falar algo do Evangelho. Evangelho, irmão. Que foi isso que Pedro fez. A mensagem de Pedro é toda Jesus Cristo. Do começo, da introdução até a conclusão. Tudo Jesus Cristo. Eu também sou homem. Deus preparou aquele encontro e disse, vocês sabem que é proibido pelo judaísmo que eu estivesse aqui. Olha o 28, verso 28. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Deus estava tirando aquilo de Pedro.
Vamos orar assim também. Deus tira desse coração, Deus tira do meu coração aquilo que não é teu. É da religião só, é dos costumes, também é da minha cabeça, também é de um lugar que eu nem sei de onde veio e está aqui. Tira, Senhor, tudo isso e coloca a tua palavra, me enche da mente, da pessoa e da vida de Jesus Cristo. Deus me demonstrou o que eu preciso pensar. Deus me mostrou como que eu preciso entender e ver. Isso é muito profundo. Aprender a ver como Jesus vê. A falar como Jesus fala. A olhar como Jesus olhou. Deus mostrou para Pedro. Ele foi sem vacilar, chegou lá no momento apropriado e começou a pregar sobre a graça de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, Cornélio. Cornélio poderia pensar, de tanto ouvir, o seguinte: você é um servo de Deus, mas você não está lá. Você não é um judeu. Você conhece a Deus, mas você não chegou a este ponto, Cornélio. Deus te ama, mas não te ama tanto que nem ama os judeus. Chega Pedro, curado no seu coração pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e diz: Cornélio, Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio, você teme a Deus, você faz o que é justo diante do Senhor. Cornélio, você não é judeu, você é um gentil, mas Deus te ama, Cornélio. O Evangelho é o Evangelho da paz, Cornélio. Jesus, este é o Senhor de todos. Este é o enviado de Deus. Esse é o ungido Jesus de Nazaré, que fez o bem, curou as pessoas, libertou o oprimido do diabo. Deus estava com ele, Cornélio. Eu andei com ele, Cornélio. Você sabia disso? Nós somos testemunhas do que ele fez. Nós andamos com ele, nós ouvimos a palavra dele, nós comemos com ele, nós somos testemunhas, nós vimos tudo isso, Cornélio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se apresentou diante de todo o povo, versículo 41. Nós comemos, nós bebemos com ele. E foi Jesus que mandou que eu viesse aqui e pregasse para você, Cornélio. Ele vai voltar. Ele vai voltar como juiz de vivos e de mortos. A Bíblia inteira, Cornélio, fala de Jesus. Se você crer, você tem o perdão dos seus pecados. Pedro estava falando essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram a falar em outras línguas e outros idiomas. E olha só por que teve esse batismo com o Espírito Santo aqui. Os judeus ficaram admirados. Sobre os gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo. Então veja que teve um propósito nesse batismo com o Espírito Santo, porque os judeus estavam ali do lado de Pedro e ficaram impressionados. Veja como o Espírito Santo desceu sobre nós lá em Jerusalém, agora desceu sobre os gentios aqui, sobre a casa, a família e os amigos de Cornélio. Pedro disse: por que nós não vamos batizar todos eles? Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, porque eles receberam o Espírito Santo como nós no início? O batismo do Espírito Santo é o testemunho dos gentios.
Nós temos na Bíblia a rejeição política, que é a rejeição de Jonas, uma rejeição de nação. Eu não quero pregar para os ninivitas, porque eles são muito maus. Porque desde criancinha, eu ouço que eles podem invadir Israel e acabar com tudo. Eu não vou pregar para eles. Eu não quero. Rejeição racial, João capítulo 4, os samaritanos. Gente misturada, raça misturada. Hipocrisia, João capítulo 8. Aqueles homens tinham pedras nas mãos para a mulher, para matar a mulher adúltera. Jesus diz, aquele que não tem pecado, então atira a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Arrogância espiritual. Jesus estava sendo ali amado por aquela mulher que chorava, que derramou sobre ele um bálsamo e secava com os seus cabelos e lavava os pés de Jesus e secava com os seus cabelos. O que as pessoas falaram, os religiosos hipócritas da época? Se esse fosse profeta, não deixaria essa mulher tocar nele, porque ela é muito pecadora. Jesus disse, você não sabe o que você está falando. Ela demonstrou mais amor do que você. Jesus, irmãos, nasceu na maior simplicidade possível. Viveu lá na Galileia dos gentios. Comeu com os rejeitados. Os discípulos falaram, não, crianças não, só os adultos aqui. Ele disse, não, crianças sim, vem cá. E ele começou a abençoar os pequeninos. Abençoou as crianças, incluiu as mulheres, perdoou o ladrão na cruz, chamou um assassino na estrada de Damasco, que era Paulo. Todos nós estamos na mesma condição sem a graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Um dia Ele vai fazer separação, sim. Creu ou não creu? Se creu, vai para o reino. Se não creu, será condenado. Mas no sentido da oferta do evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Nós não podemos rejeitar alguém olhando para a condição social, olhando para alguma crença da pessoa que seja, todos precisam ouvir o evangelho. Evangelize, ore, faça o bem para o próximo. Leve o amor de Jesus para este mundo. Qualquer pessoa que o Senhor colocar no seu caminho, ame e evangelize. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus das nações, Deus que enviou Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar e levar. Trata, Senhor, o nosso coração para que não seja preconceituoso, para que possamos amar, Senhor, para que possamos amar de verdade como Jesus amou, para que possamos perdoar como Jesus perdoou, para que possamos falar como Jesus falou, que outros conheçam Jesus através da nossa vida, Senhor. Há muita beleza nesse relato, Pedro, o judeu, entrando na casa de Cornélio, o gentil, o oficial de Roma. Tira de nós, ó Deus, qualquer pretensão, qualquer altivez, soberba, orgulho. Tudo isso, Senhor, que é tolice e insensatez. Toda glória e grandeza pertence ao Senhor. Concede-nos a verdadeira humildade.
Concede-nos, Senhor, a disposição de pregarmos o Evangelho para qualquer pessoa que estiver à nossa frente. E continua, Senhor, abençoando esta igreja para que possa evangelizar os perdidos, evangelizar, ó Deus, aqueles que estão sem esperança, evangelizar as pessoas, ó Pai, que estão numa dificuldade extrema, e nós temos a resposta. Abre, Senhor, os nossos lábios. Senhor, que sejamos intercessores. Pedro foi tratado pelo Senhor. Pedro ouviu a voz do Senhor porque ele estava orando. Cornélio estava orando. O povo estava orando. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Fortalece a nossa fé. Transforma a nossa vida. Em nome, por amor e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.